Oi, pessoal. Hoje eu estou vindo aqui compartilhar com vocês um pouco sobre a obediência. A palavra do Senhor vai nos mostrar que através da obediência o Senhor estabelece o seu governo nas nossas vidas, as promessas dele se cumprem e nós alcançamos níveis mais elevados de comunhão e de intimidade com Deus. Eu me lembro de ter feito uma oração ao Senhor em que eu pedia que ele se apoderasse de todo o meu ser, a ponto de eu não fazer mais nada que não fosse da vontade dele. E assim que eu terminei aquela oração, eu peguei a palavra para ler. E o Senhor me respondeu através do Salmo 32, versículos 8 e 9, onde o Senhor diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. O que o Senhor me disse é que, na verdade, Ele não quer se apoderar de todo o meu ser a ponto de eu não ter mais escolhas. O que o Senhor quer é nos instruir e nos aconselhar. E o que Ele espera de nós é uma obediência voluntária. Jesus vai ensinar aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, que quando o Espírito Santo viesse, Ele os guiaria em toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos dá conselhos, quem nos orienta e nos instrui, quem nos guia em toda a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Esse pai chamou seus filhos para lhe ajudarem na sua vinha. O primeiro filho disse ao pai que ia, mas depois não apareceu. Diferente dele, o segundo filho disse ao pai que não queria estar lá, mas depois se arrependeu e foi. O que nós aprendemos com esse segundo filho é que, por mais que ele não quisesse obedecer ao pai, ele renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Precisamos entender que a renúncia é exatamente o que nos impede de, muitas vezes, fazer a vontade do Senhor. Ezequiel, quando profetiza sobre a vinda do Espírito, sobre a graça que seria dispensada sobre as nossas vidas, lá no capítulo 36, versículo 26 e 27, o Senhor Deus fala através da boca do profeta: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o Espírito de Deus que nos faz andar nos estatutos do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer. O Senhor quer nos dar esse coração obediente, esse coração sujeito à sua vontade. Perceba que o mesmo Espírito que nos orienta e nos aconselha, é Ele também que nos capacita a fazer a vontade do Senhor. E é dessa forma que Deus quer exercer o governo dele sobre as nossas vidas, por meio da renúncia, da obediência. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser governado por Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, quando ensinava a Nicodemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, sobre o homem que nasce do Espírito, ele diz que esse homem é como o vento, ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Precisamos entender que essa caminhada com o Senhor em obediência, muitas vezes será uma caminhada pela fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê e daquilo que não se sabe. Abraão foi um grande exemplo de um homem que se permitiu ser governado por Deus nesse nível. Quando o Senhor o chama, o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu literalmente, sem saber para onde ia, mas saiu com uma certeza de que o Senhor sabia exatamente para onde o estava levando. E logo depois de pedir a Abraão que saísse da sua terra, o Senhor lhe fez uma promessa que o abençoaria, que faria dele uma grande nação e que através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Essa promessa não teria se cumprido se Abraão não tivesse saído da sua terra. E agora eu quero falar sobre o cumprimento das promessas. A palavra do Senhor vai deixar bem claro que as promessas de Deus só se cumprem quando nós obedecemos. E o Senhor fez questão de ensinar a Abraão esse princípio. Lá em Gênesis, no capítulo 18, quando o Senhor já havia decidido destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades que viviam na prática do pecado, na prática de todo tipo de malignidade. E ali o Senhor resolveu
não ocultar o que ele estava para fazer com aquelas cidades de Abraão. E nós vamos ler o porquê que Deus resolveu não ocultar. Lá em Gênesis 18, versículo 17, diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Essa palavra está deixando bem claro, o Senhor está dizendo que para ele fazer vir a Abraão o que havia falado a seu respeito, ou seja, para que as promessas se cumprissem, Abraão precisaria ensinar a sua descendência a andar nos caminhos do Senhor, a andar em caminhos de justiça. Porque certamente, se aquela geração fosse uma geração desobediente, eles também seriam destruídos, assim como a cidade de Sodoma e Gomorra. E aquelas promessas que o Senhor havia feito a Abraão não iriam se cumprir. Um pouco mais à frente, nós vamos ver mais uma vez Deus deixando claro que só iria cumprir as promessas porque Abraão fora obediente. Lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 16, o Senhor fala o seguinte: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. O que o Senhor está dizendo a Abraão é o seguinte: você não me legou o seu único filho. Você me obedeceu quando eu te pedi o seu filho. E por essa razão, por isso, o Senhor diz: porquanto obedecestes a minha voz. O Senhor estava cumprindo toda aquela promessa que ele mesmo havia feito. Nós vamos ler lá no livro de Tiago, que Tiago vai falar que Abraão foi chamado amigo de Deus. Uma outra verdade sobre a obediência é que ela nos capacita a alcançar níveis de intimidade e de relacionamento com Deus mais elevados. Eu quero falar a partir de agora disso. A obediência nos faz alcançar maior intimidade com Deus. Abraão ouvia o Senhor porque ele era obediente. E quando Jesus vai falar sobre os amigos, Abraão alcançou a condição de amigo por causa da obediência. Quando Jesus vai falar sobre os seus amigos, lá em João, no capítulo 15, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que Jesus está dizendo é que os amigos sabem coisas que os simples servos não sabem. Aos amigos, o Senhor revela os seus segredos. A condição de amigo faz com que a gente ouça a voz do Senhor. Assim como Abraão foi amigo de Deus, porque ele fazia o que o Senhor ordenava e mandava, e por isso ouvia o Senhor. Nós também temos exemplos na Bíblia de homens que preferiram desobedecer, não conseguiram renunciar às suas próprias vontades, e por isso deixaram de ouvir o Senhor. A história do rei Saul é uma história que revela exatamente isso. Um homem que preferia sacrificar do que obedecer, foi rejeitado por Deus. E a palavra diz que no seu desespero, depois de ter procurado ouvir a voz do Senhor através de profetas, através de cultos, através das suas buscas, ele, de não ter conseguido, porque o Senhor já não lhe falava mais, Saul, em seu desespero, buscou ouvir a voz do Senhor através de uma cartomante. Mas o Senhor já não lhe falava mais, porque Saul era rejeitado, era desobediente. Um ponto importante é que nós não nos tornamos amigos de Deus porque fomos amados por Deus, mas sim porque obedecemos a voz dele. Certamente, Deus deixa de falar com aqueles que não lhe obedecem,
porque Deus não vai perder o tempo dele. O Senhor fala com aqueles que serão fiéis àquilo que irão ouvir. Da mesma forma, os seus discípulos não se tornam discípulos porque foram amados, mas se tornam discípulos porque amaram. Jesus vai dizer em João, no capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, se vocês amarem uns aos outros, eles saberão que vocês são meus discípulos. Da mesma maneira, nós nos tornamos filhos de Deus, não porque recebemos o poder de se tornar filhos. Lá no Evangelho de João, nós vamos ler que a todos aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creram em seu nome. Receber o poder não é se tornar filho, é apenas receber o poder de se tornar. Aqueles que são filhos, Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, aqueles que andam no Espírito, esses sim são filhos de Deus. Aqueles que têm a vida governada por Deus, aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem, esses se tornam filhos de Deus. Perceba que Deus quer filhos que também sejam seus amigos e seus discípulos. Através da obediência, nós alcançamos níveis de relacionamento e intimidade com Deus que não poderia ser alcançado de outra forma. E também perceba o seguinte, que o Senhor nunca nos pediu para fazer algo que Ele mesmo já não tenha feito. Quando o Senhor pede a Abraão que entregue o seu filho, no livro do Apocalipse está escrito que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, ou seja, Jesus foi crucificado, Deus entregou o seu filho desde a fundação do mundo. Então, antes de pedir o filho a Abraão, o Senhor já havia decidido entregar o seu. Da mesma forma, o amor, novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisso saberão que são meus discípulos. O que Jesus está dizendo, amem, assim como vocês foram amados por mim. Da mesma forma ele ensina, aprendei de mim que sou manso e humilde. Em outra passagem, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem é maior, aquele que é servido ou aquele que serve? Eu, porém, sou como aquele que serve. Perdoai uns aos outros assim como vocês foram perdoados. Então o Senhor sempre pede a nós algo que Ele mesmo já fez. Queridos, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Entendam a obediência como um caminho. O caminho que faz com que a nossa vida seja governada pelo Senhor. O caminho que, ao andarmos nele, as promessas do Senhor vão se cumprir. E a obediência como um caminho direto para alcançarmos níveis mais elevados de obediência, de relacionamento com Deus. Não tenha a obediência como um fardo, como um peso, como algo difícil. Não veja a renúncia como algo impossível a ser feito. Como nós já falamos, o Espírito nos capacita à renúncia. É Ele que nos dá esse coração obediente. Busca o Senhor nos capacita a andar nesse caminho da obediência. Grandes são as promessas para as nossas vidas. Se essa palavra te edificou, compartilha com outros, para que essa bênção, essa edificação também alcance outros corações. Um grande abraço a todos e até a próxima.